câmera bem próximo da câmera para dar uma olhada no seu desenho. Se eu conseguir enxergar legal, a gente já sai daí. Se eu não conseguir enxergar direito, eu peço para você me mandar uma foto via WhatsApp. Mas eu estou enxergando bem. Você fez isso tudo com o carvão, é isso? Sim, com carvão. Não tem nada de tinta aí, né? Não, zero tinta. Tá, Na verdade, é imprimatura, né? Só. Tá, tudo bem. O que nós vamos fazer? Gostei que você deixou super claro, tá? Ficou muito bom o modo como você fez, porque ficou super clarinho. Geralmente a maioria dos alunos acaba sujando demais e pressionando muito o carvão e faz muita sujeira e fica muito marcado, muito escuro, muito sujo. E não precisa disso. Você fez de um modo que ficou bem limpinho e bem claro. Então é exatamente disso que a gente precisa. Ficou muito bom. Então o que nós vamos fazer agora? Agora você vai misturar os seus valores na sua paleta, se é que você já não fez isso. Então, o que você vai fazer? Com uma espátula, você vai pegar um pouco de branco, um pouco de preto, vai misturar na sua paleta pelo menos 4 valores cinzas. Tá? Vai com uma espatulinha na paleta misturar um pouco de branco com preto, vai fazer valores mais escuros, valores mais claros, que vão virar cinzas. Fora esses 4 valores cinzas que você vai ter na sua paleta, obviamente você também vai ter direto do tubo o seu branco de titânio e o seu preto. Então isso quer dizer que na sua paleta, que agora eu tenho uma escala de cinzas, você vai ter 6 valores iniciais para você trabalhar. Branco, preto, mais 4 cinzas iniciais. Né? Então, o que você vai fazer? Quando você terminar de fazer esses cinzas, vai pegar o seu cinza mais escuro, vai colocar um pouco, vai colocar um pouco de solvente, um pouco de trebentina no seu godê, vai pegar um pincel fino, vai pegar um pouquinho desse solvente, dessa trebentina, pegar o seu valor mais escuro e nós vamos redesenhar esse desenho que você fez no carvão. Por quê? Porque essas linhas, elas vão servir como guias para a gente, que já nós vamos começar a colocar tinta de um modo pesado, de um modo bem blocado, e às vezes a gente acaba perdendo o desenho por causa disso. Então é bom a gente fazer umas linhazinhas para a gente não se perder, tá? Por isso que eu peço para o pessoal fazer linhas antes, tá? Só que também é uma segunda chance de você reestudar, de você reexaminar esse desenho também, Luiz. Né? Também é uma segunda chance de você pensar assim, bom, eu estou meio que quase que passando a limpo a coisa, vamos dizer assim. Né? Como eu estou fazendo linhas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e, claro, eu não vou ignorar que, de repente, que a alça do bule ficou... Um lado da alça ficou mais magrinho do que o outro lado. Né? Vou tentar fazer já os 2 lados da alça com a mesma espessura. Né? Vou, por exemplo, notei que um limão está muito próximo do outro. Eu não vou ignorar isso e passar isso por cima. Eu vou literalmente arrumar com as minhas linhas, já tentando melhorar tudo aquilo que eu notar que, olha, por melhor que eu tenha tentado fazer no carvão, não ficou 100%. Então, agora, com as linhas, eu vou tentar compensar esses errinhos e deixar tudo um pouco melhor. Tá? Legal. Não precisa pesar, não precisa colocar um monte de tinta, tá? Não precisa colocar também um monte de terebentina. Tem que ser uma quantidade maior de tinta do que terebentina, só que também, se tiver pouca terebentina, você não vai conseguir fazer linhas direito, tá? Então tem que colocar um pouquinho de terebentina para isso dar uma lastrada, tá? Tenta usar só a pontinha do pincel para você fazer linhas bem fininhas, tá? E aí, quando a gente terminar todo o desenho, você me avisa. Fala, Márcio, eu terminei aqui o desenho. Terminei de fazer as linhas, tá? Que aí, quando eu puder, eu te explico o que mais nós vamos fazer. Tá bom? Ótimo. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui na fotografia. Muito bem. Ficou escura a foto. Ficou um pouco escura a fotografia, né? Muito bem. Olha, a boca melhorou bastante, o nariz está melhor também, né? Os olhos também estão interessantes. Esta área aqui também, ó, finalmente, acho que agora ela está mais parecida com a referência, né?
ele está com aquele ângulo que a gente falou na aula anterior, né? Uhum. Eu também deixaria isso aqui ó, menos marcado, eu estou achando que está aparecendo muito, tá? Uhum. Então, eu acho que você poderia dar uma leve esfumada nessas formas aqui, ó, para não ficar tão vincadinho, poderia estar um pouquinho mais esfumadinho. Mas estamos literalmente terminando ela nos próximos minutos aí hoje, tá? Uhum. Também vai mexer no que você falou aqui nesse fundo aqui, né? Vamos deixar esse fundo um pouco mais opaco e um pouco mais acinzentado, levemente mais claro, né? Eu também estou olhando isso aqui, Maurício. Estou com uma impressão que talvez esses valores poderiam ser levissimamente mais claros. Ou pode ser que a fotografia tenha ficado um pouco escura e talvez isso possa estar influenciando a minha visão. Você não quer tirar uma foto melhor e me enviar? Porque eu estou com medo de pedir para você mexer nisso aqui e, na verdade, acabar clareando de um modo que não era para clarear, sabe? Ok. Vê se vou você fazer consegue assim, tirar então. uma outra foto, mas dá uma olhada Sim. de qualquer jeito e, de qualquer forma, dá uma... Olha aí, compara com a referência e vê o que você acha. Você me cerra o olho, será que essa área realmente não está um pouco obscura ainda? Será que ela não deveria estar levemente mais clara? Né? Cara, aqui E acho que como referência, como estudo, tá? Como um estudo, eu acho que tá bom, cara. A gente já pode ir para um outro exercício, tá? Sim. Só ver o que você acha aí dessas áreas que eu acabei falando aí para você. Sem problema. Então eu vou mexer aqui nessa região. Aqui eu não vou mexer ainda, eu tiro a foto e um pouco melhor e você dá uma olhada depois. Ótimo, tá bom. Mas enquanto isso eu vou mexer aqui. Talvez, acho que é só isso. E o fundo. Aí na próxima rodada a gente vê se mexe aqui no nariz ou não. Beleza. Eu gostaria de mexer no fundo, dar mais uma camada no fundo, porque esse fundo ele é feito de camadas finas e transparentes. Okay. Nós vamos fazer mais uma camada fina e transparente nele. O que você vai fazer? Vai fazer uma mistura de terebentina com óleo de linhaça no godê, meia tampinha de um, meia tampinha de outro. Vai passar nessa superfície aí, ó, do fundo dele, e você vai fazer uma mistura que vai ser a seguinte, vai ser um meio tom, que vai ser siena queimada, com um pouquinho de alizarim, e você vai colocar uma quantidade muito, muito pequena de amarelo ocre, mas é muito pequeno mesmo, porque o amarelo ocre, ele vai servir para dar uma clareada nesses dois caras aqui, ó. Só que é muito pouco. Por quê? Porque dá bem uma olhada nisso aqui, não é uma situação de super claridade, né? É uma situação mais de um meio tom do que de claridade. Tá? Então, o amarelo ocre é muito pouco que você vai usar. Tá? E aí ele vai criar essa cor de fogo aqui, Daniela. Você vai ver que ele vai ficar uma corzinha de fogo, né? Porque é um cieninha com alizarim e um pouquinho de amarelo ocre, vai virar essa corzinha de fogo, esse marronzinho cor de fogo. Né? Esse marrom cor de fogo, você vai passar todo ele aqui, né, na superfície de um modo semi-transparente ou semi-opaco. Em algumas áreas você vai colocar um pouco mais, em outras áreas você vai colocar um pouco menos, e você vai ficar finalmente agora com esse fundo aqui praticamente pronto. Tá? Eu acho que o desenho está bom o suficiente para a gente começar a jogar um pouco de tinta. Tá? Então, o que você vai fazer? Vai pegar um marrom, vai pegar um siena queimada com um pouco de preto, ou se você tiver um sombra queimada e um burn umber, também pode ser o burn umber, você quem sabe, tá? Você quem escolhe. E vamos pensar primeiro em linhas, tá? Vamos pensar primeiro somente em linha, redesenhando as linhas do rosto dele, deixando as linhas um pouco mais orgânicas,
tá? E já pode colocar um pouco mais de terbentina para você fazer marrons um pouco mais claros, para você não deixar tão pesado certas áreas. E um sombra queimada com um pouco mais de preto, você pode fazer áreas mais fechadas também, tá? Então, vamos começar a desenhar aí primeiro linha, para depois a gente começar a fechar com áreas mais escuras, cabelo, pupila, lábio superior, essa área mais escura aqui da lapela dele, daqui de trás, né? Que são áreas que você pode vir até com preto puro, se você quiser. Você não precisa nem vir com sombra queimada com preto. Pode vir com preto puro mesmo, porque são áreas super fechadas. A roupa, tá? Tá. O fundo é... Não, o fundo a gente não vai fazer agora. O fundo, se você quiser já sair fazendo fundo, o que você vai fazer? Vamos pensar bem aqui. O que é esse fundo aqui, Maurício? Esse fundo, ele é categoricamente um cinza esverdeado, se você notar. Então, só que é um verde super dessaturado, né? Não é um verde saturado, é um verde super fraco. Então, qual que é o truque? Você vai fazer um cinza neste valor aqui, vai misturar na sua paleta um cinza que já seja nesse valor aqui, vai misturar um outro cinza mais claro nesse valor aqui, e vai colocar nada de amarelo ocre. Vai colocar uma quantidade ínfima de amarelo ocre. E vai misturar bem. Você vê que você vai mais ou menos bater nisso daqui. Se você achar que não bateu o suficiente, o que você faz? Vai adicionar um pouco de siena queimada nesta mistura. Porque o siena queimada, ele vai lutar contra o complementar verde com o amarelo ocre e vai tentar dessaturar esse verde. Tá? Então, tenta primeiro somente cinza com um pouquinho de verde. Não deu certo, vai colocar um pouquinho de siena queimada. E você vai notar que nós vamos fazer muitas brincadeiras em várias pinturas que a gente vai fazer aqui, usando essa dinâmica do verde e vermelho. Nós vamos usar isso bastante. Tá? Sim. Ok. Aqui também vamos ter valores muito mais escuros, né? E aqui nem tanto, né? Eu diria que a gente vai ter um valor super escuro aqui, um valor levemente mais claro aqui, um valor bem mais claro aqui, e o mais clarão de todos aqui. Eu diria que com 4 valores, mais ou menos, você faz muito bem esse fundo, tá? E também já é hora da gente discutir uma outra propriedade da pintura clássica que você deve saber, que você deve aprender. Embora a gente queira fazer as figuras e os tecidos e as roupas mais soltas, os fundos sempre vão ser mais lisos, tá? Então, o fundo é uma área que você pode fazer mais diluída e mais esfumada, que não tem problema. Você vai ver como tem muitas pinturas do Rembrandt. Depois dá uma volta na Alta Pinacoteca lá e dá uma olhada. Como tem Rembrandts, como tem Van Dyck, como tem Rubens, onde o fundo ele é liso, ele é magro, ele é transparente, ele tem uma certa estética diferente das figuras, justamente para dar uma destacada, justamente para a gente prestar atenção naquilo que é dinâmico, né? Então eu ponho pasta, eu ponho pincelada, eu ponho matéria na figura, o que me dá um certo dinamismo visual, e eu faço um fundo liso, magro, contido, porque é mais monótono, é mais quieto, é mais silencioso, então meu olho naturalmente vai mais para as figuras. Tá? Então, normalmente, a gente sempre vai fazer os nossos exercícios aqui, os fundos mais lisos, mais magros e mais contidos. Tá? Já está no máximo, eu acho. Estou bem, muito bem. Ótimo. Então, ó, o que você vai fazer? Se você sentir necessidade, Regis, e é bem possível que você sinta, de ainda clarear mais alguma coisa nessas áreas aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai fazer uma mistura que tenha mais amarelo ocre, pouquinho de marrom
nada de alizarim e muito, muito, muito pouco branco. Tá? Se você achar que é necessário o branco. Talvez você nem precise do branco nessa mistura para você conseguir iluminar essas áreas. Mas eu acho que tem algumas coisinhas aqui e ali que sim vão precisar ficar um pouquinho mais clarinhas, tá? Então vamos tentar dar uma leve iluminada nisso, tá? Para ele ficar um pouco mais parecido com a referência. Porque, ó, dá bem uma olhada aqui como, né? Olha esse quadrante aqui, ó. E compara esse quadrante com o nosso quadrante aqui, com uma imagem do lado da outra. Você me cerra um pouco os seus olhos e nota como este triângulo aqui, ó, ele ainda está um pouco mais escuro do que esse triângulo daqui. Sim. Né? Sim, Então é é porque verdade. realmente tem alguma coisa que precisa ficar mais clara. Né? O mesmo eu diria para isso aqui, Regis, ó. Dá uma olhada aqui. Ó. Olha como você pode suprimir um pouco melhor essas áreas que talvez tenham ficado um pouquinho mais escuras do que elas deveriam. Elas não precisam aparecer tanto. Ó. Dá uma olhada. Eu vou tirar para você comparar. Dá uma olhada. Compara um com o outro. Olha como você pode vir com um tom de pele levemente mais claro por cima disso aqui e dar uma leve suprimida neste elemento aqui. Ó. Eu acho que o que você pode fazer agora é o seguinte. Primeiro de tudo, você pode pesar os super escuros, Maurício. Eu estou sentindo falta de um peso nas formas aí. Então, por exemplo, olha no maxilar dele, como eu tenho formas super escuras, pesadonas. Você pode vir com uns verdões mais pesados. Nos próprios cabelos, principalmente desse lado direito da figura aqui, os cabelos são bem escuros, eles até contornam a figura, né? Então, os olhos, por exemplo, você pode colocar verdes bem pesados com mais preto neles, pode dar um pouco mais de peso nas sombras do nariz, um pouquinho mais de peso também para a sombra do lábio superior, tá? E principalmente nos cabelos, eu acho. Então, você pode misturar um pouquinho mais de preto no seu sombra, no seu raw amber, tá? Pesar um pouco mais em todas essas áreas aí para ele ficar com mais profundidade. Sim. Eu tava indo só com o Raw Amber e ele não tava conseguindo descer muito alguns tons. Tá. Mas com então, preto vai, né? Vamos colocar preto nele que agora com certeza ele vai. Tá bom. Tá? Vamos embora. Ok. Valeu. É bem contrastado. Tá? Então, é uma pintura um pouco mais difícil. Tá? Segundo motivo pelo qual é um pouco mais difícil. Se você notar, não é uma pintura lisa. É uma pintura onde tem uma maior situação de impasto. Tá? Então, com certeza é um exercício onde a gente vai tentar estabelecer uma maior incidência matérica de tinta. Nós vamos tentar colocar um pouco mais de tinta e nós não vamos tentar ficar esfumando. Vai ser um exercício diferente do anterior que a gente fez tentando dar uma esfumada para estabelecer uma coisa um pouco mais natural, um pouco mais fotográfica, vamos dizer assim. Esse aqui é a ideia, a gente fazer uma coisa mais pictórica. Tá? Então, nós não vamos ficar esfumando demais, tá? Só que o modo da gente proceder é muito parecido com o da outra vez, tá? Do outro exercício. Vai começar da mesma maneira que você começou o outro. Vamos começar, obviamente, por aquilo que é super escuro, preto puro, tá? Então, pode vir com preto puro, por exemplo, estabelecendo o fundo, que é de preto puro, né? Ele tem um chapéu, né? Pode fazer chapéu preto também. Pode colocar a pupila dele, o buraco do nariz, alguma informação da roupa. E aí ele vai estar com preto puro. Não esquece de colocar um pouquinho de trebentina para essa tinta poder penetrar nesse suporte. Terminou? Quero ir para os meio tons que não são pretos puros, mas que são próximos ao preto.
Vamos colocar lá. E vamos subindo nessa escalinha, tá? Até a coisa tá mais ou menos blocada. Lembra de uma coisa que é muito importante. Nós estamos começando agora, então não fica preso em pequenos detalhes, em pequenas sutilezas. Não fica pensando em pintar com um pincelzinho fininho. Pega um pincel largo, pensa em grandes formas, em grandes áreas. Não se preocupa com pequenas coisas e com pequenos detalhes. Esse não é o momento para isso agora. Esse é o momento para você ser rude, para você ser resumido, para você vir nas grandes áreas de uma maneira rápida, econômica e objetiva. Tá? Vai Legal. fazer na sua paleta pelo menos uns 5 valores cinzas iniciais. Mais o branco, mais o preto, você vai ter 7 valores para começar. Tá bom. Tá? Começando pelo preto e subindo. Tá? Última dica. Começa a perceber que é sempre bom começar com os escuros mais ralos. Os meio-tons têm um pouquinho mais de matéria e as luzes têm maior quantidade de tinta. Tá? E vamos tentar aplicar isso nessa brincadeira. Tá, legal. Tá bom? Combinado. Já já volto para o senhor. Tá, valeu. Opa, esse é o da semana passada que a Luli tinha, do ano passado que a Luli tinha pedido foto para pôr no YouTube. Lembro sim. Qual é esse primeiro aqui? Muito bem. Achei que ficou bem legal. Os cabelos funcionaram melhor. Essa pintura provavelmente vai ficar melhor depois que você invernizar ela, Lana. Ela já deu uma secada e os valores ela tá mais... perdendo. Exato. Os valores mais escuros deram uma clareada, sabe? Então, esses valores daqui, né? Esses valores do fundo, esses valores mais profundos aqui, ó, eles ficaram um pouco claros já, né? Então, quando você voltar, quando você colocar um verniz nela, ela vai ficar muito bonita, tá? Então, quero dar uma olhada nela aí depois com um verniz pronto, tá? Ela ficou muito bom. Beleza. Obrigada. Vamos ver agora o desenho da próxima pintura da Lana. Põe aí o carvãozinho dela. Legal, acho que o desenho está muito bom, tá? Eu acho que o nariz ficou legal, acho que os olhos estão mais ou menos no lugar certo. Talvez esse olho esquerdo aí, é possível que esse olho aqui, ele tenha um joguinho um pouquinho mais diferente, ele seja um pouquinho mais para dentro. Mais triangular, né? Ah, exato, mas nós vamos matar muita coisa na tinta, então não precisa também se preocupar muito, não precisa estar uma perfeição o desenho nesse segundo, porque ele já está bom o suficiente para a gente conseguir já começar a jogar tinta. Não tem nada que eu olhe e eu falo e eu pense que está muito fora da proporção, tá? Então, acho que já está bom bastante para a gente começar sim. O que você vai fazer? Vai fazer o nosso clássico verde. Aquele verdinho que a gente põe um pouquinho de vermelho nele, você deve se lembrar disso, para a gente matar um pouco a força desse verde. Ele vai virar aquele verde meio acastanhado, um verde meio amarronzado, e nós vamos redesenhar toda essa figura, primeiro pensando em linha, né? Vamos fazer todas as linhas dessa figura, já aproveita para ver se tem alguma coisa que você pode melhorar. Não, a testa é mais alta, então deixa a testa mais alta, né? Vai tentando entender o que você pode melhorar nessa figura, e colocando mais detalhe nela também, né? Coloca um pouco mais de detalhe nela, que porventura ainda não tenha, que você não tenha conseguido colocar no desenho. Vamos colocar agora com as linhas da tinta óleo, tá? Beleza. Com um pouquinho de trebentina, né? Você já está acostumada com esse processo aí. Tá bem alto mesmo. E talvez um pouquinho aqui também. Então,
Vamos ver se depois de seco ele dá uma sumida, depois de algumas horas, de algumas 24 horas, tá? Para ver se ele dá uma acalmada, para ver se ele dá uma transparência e ele não fica tão pesado, tá? Às vezes acontece isso, tá? Mas se ele não baixar, é possível que a gente tenha que tirar um pouco da força desses valores muito claros aqui, tá bom? Sim. Cuidado para não deixar essas sombras, ó, elas estão um pouco mais volumosas do que as sombras que a gente tem aqui, né? As sombras aqui são menos volumosas, então é uma questão de você descer um pouco mais com as cores da garganta e talvez subir um pouco mais com os cinzas da lapela dele, tá? Aí você tem que dar uma olhada aí o que vai ficar um pouco melhor, né? Eu acho que a lapela, ela ainda tem um pouco mais para cá, a lapela vai mais para cá, para ir até mais o bico, olha como ela vai vir a lapela até aqui, ó. Então, ó, ó como está faltando, né? Esse biquinho da lapela aqui, para deixar um pouquinho menos longo, Sim, verdade. vai ficar um pouco menos longo a barbinha, né? Também acho que você pode pegar um pincelzinho mega fino agora, pode colocar um pouquinho de medium para te ajudar e nós vamos blocar as linhas desse bigode e dessa barba, para ele ficar com as linhas um pouco mais desenhadas e um pouco mais definidas. Cuidado para não fazer muito penteadinho, né? Geralmente quando o pessoal faz linhas, acaba deixando muito penteado. O que é esse penteado, né? É tudo meio que indo para o mesmo lugar, né? Tem que ter um certo grau de caos aqui, tem que ter um certo grau de diversidade, né? A gente não pode fazer tudo num ângulo que vai perfeitamente pentear aqui o cavanhaque e o bigode. Tem que ter um certo grau aí de uniformidade e diversidade ao mesmo tempo. Se a gente faz tudo muito diverso, fica esquisito. E se a gente faz tudo muito uniforme, também fica esquisito. Então tem um meio termo agradável entre a coisa, né? Sim. Então acho que você pode colocar um pouco mais de informação, principalmente de linhas mais claras, né?